Olá pessoal, estamos aqui para mais um Naftaluf, hoje uma edição especial em homenagem ao Dia das Crianças, 12 de outubro de 2020. Eu sou Luf Steffen, nesse Naftaluf especialíssimo então, onde a gente vai falar sobre trilhas sonoras que marcaram as gerações infantis das últimas décadas do século XX. Preparem os lencinhos e a emoção. E agora então, nesse Dia das Crianças, eu resolvi fazer um programa especial que na verdade vai estar dividido em 3 episódios diferentes. Afinal de contas, é muito material, não cabia tudo num programa só. Então a gente vai falar das trilhas sonoras infantis ou infanto-juvenis que marcaram as gerações nas décadas de 70, 80 e 90. E nesse primeiro programa a gente vai falar sobre a década de 70. Então, se você que está assistindo nasceu entre os anos de 1960 e 1975, como eu, por exemplo, com certeza este programa é o seu programa, é a sua infância. Portanto, prepare a emoção, como eu falei, e vamos embarcar nesse túnel do tempo. Quando a gente fala desse assunto, na verdade é interessante a gente fazer um pequeno retrospecto, uma certa pré-história. Por que eu começo esse programa com a década de 70? Porque nas décadas anteriores, essa produção musical para crianças no Brasil era uma coisa um tanto quanto incipiente. Não havia ainda esse conceito da criança como consumista, como é o child money, em vez do pink money, que é o dinheiro do público LGBT, o children money, o dinheiro das crianças, ou dos pais dessas crianças que teriam que comprar as coisas. Então, quer dizer, essa ideia da criança como consumista, como geradora de produtos de marketing, incluindo música para crianças, era ainda uma coisa muito... não existia esse conceito. Por isso que nas décadas anteriores até existia uma produção musical brasileira dedicada às crianças, mas era uma coisa meio assim, à parte, não havia um mercado realmente abarcando isso. Então, por exemplo, quando a gente vê o que era lançado no mercado fonográfico, que tipo de coisa que era lançada, existia a famosa coleção Disquinho, que marcou a época, claro. A coleção Disquinho foi lançada originalmente em 1960, mas, claro, perdurou-se pelos anos seguintes. Eu mesmo e outras gerações de crianças chegaram a consumir a coleção Disquinho, pelo menos nas décadas de 60, 70 e 80. Acho que nas décadas de 90 já estava realmente em desuso. Mas de qualquer forma existia a coleção Disquinho, que eram aqueles discos com narrações de fábulas e contos de fadas, etc., que eram bem singelos e bonitinhos, engraçados. Vale lembrar que hoje em dia a coleção Disquinho está disponível em plataformas. Dá para pesquisar por aí, dá para achar. Outras coisas que eram lançadas eram discos com cantigas de roda, Então existia muito aquela coisa de cantigas de roda, coletâneas, Então lançavam esses discos, que eram as famosas cantigas de roda que a gente conhece até hoje, Tipo, o cravo brigou com a rosa, Eu fui no Tororó, beber água não achei, enfim, era isso, Então, não tinha assim uma coisa de um mercado de música pop para criança, vamos chamar assim, música pop, E o que começa a acontecer? Quando que esse mercado começa a existir e por causa de quê? Por causa da nossa amiga, a televisão, que acabou de completar 70 anos, no 18 de setembro agora. É através da televisão que esse mercado começa a ser fomentado. Por quê? Por causa dos programas de televisão dedicados ao público infanto-juvenil. Tais programas começam a ter trilhas sonoras específicas e essas músicas começam a ser um nicho musical consumido pelas crianças do período. Então o início é assim. Mas aí alguém poderia perguntar, mas antes da década de 70 já havia televisão, A televisão começou em 1950 no Brasil. Então, e os programas infantis das décadas de 50 e 60 na TV brasileira? Não geravam músicas? Não geravam. Não eram produzidos discos com trilhas sonoras de tais programas. Não havia isso. Os programas existiam e pronto, Então, por exemplo, na Rede Globo, a Globo inaugurou em 1965, existiam alguns programas infantis pré-históricos, como, por exemplo, o Capitão Furacão, que foi ao ar de 1965 a 1970, estrelado pelo grande ator e dublador Pietro Mário, que, aliás, faleceu agora, em 31 de agosto de 2020. E entre as pessoas do elenco estava a jovem Elisângela, que era assistente do Capitão Furacão numa certa fase do programa. Mas tal programa, por exemplo, não teve uma trilha, Um outro programa interessante da Globo foi o Unidunité, primeiro programa infantil da Globo, que foi ao ar de 65 a 68, apresentado pela tia Fernanda. Então também era um programa que não tinha trilha. A Globo produziu outros programas também nessa fase, como o Topo Gigio, entre 70 e 71. Também não gerou um disco, Isso só foi gerar disco anos depois, quando o Topo Gigio foi ressuscitado pela Band, pela Bandeirantes, já no final dos anos 80, mas depois a gente fala disso. Então, a Globo no começo tinha esses programas infantis que não geravam propriamente um buzz em termos de trilha musical,
Mas quando que essa situação começa a mudar? Começa a mudar quando surge o primeiro grande programa infantil da Globo, que é, nada mais nada menos, que Vila Sésamo. Bom, o Vila Sésamo, né, acho que todo mundo sabe disso, mas enfim, só para constar, ele é na verdade uma versão brasileira de um original americano, né, o Sesame Street, famoso programa de TV americano, que foi criado lá, né, justamente para ser um programa educativo e didático para crianças e principalmente endereçado às comunidades carentes americanas. Então, ele justamente se dedicava e se destinava às comunidades negras, latinas, hispânicas em geral, né? Quer dizer, era um programa focado para essa área, né? Para digamos, a população mais carente dos Estados Unidos naquele momento, né? Então, o programa já nasce com uma intenção maravilhosa, né? Um cunho didático educativo esplêndido, né? Então, Sesame Street, ou Rua Sésamo, né? No Brasil, quando o programa foi ser abrasileirado, entendeu-se que Rua Sésamo era meio esquisito. O que mais interessante era Vila Sésamo, né? Já que aqui a gente tinha, né, esse formato mais nas grandes cidades de vilas, né? Por sinal, a vila onde se passa a Vila Sésamo, pelo menos o cenário da vila brasileira, lembra muito também uma vila contemporânea, que é a vila do Chaves, né? Do seriado mexicano Chaves. É óbvio que os dois programas têm cunhos completamente diferentes, né? Mas não deixa de ser interessante que o cenário das vilas, né, do Chaves e do Vila Sésamo brasileiro se parecem um pouco. Bom, o Vila Sésamo então veio para o Brasil e estreou na versão brasileira em 12 de outubro de 72, portanto há exatamente 48 anos, né? Então no programa de hoje comemoramos 48 anos do lançamento de Vila Sésamo no Brasil. Bom, a produção do Vila Sésamo foi feita pela Rede Globo em parceria com a TV Cultura de São Paulo, né? Então era uma coprodução, por isso que o programa era exibido tanto na Rede Globo como na TV Cultura de São Paulo entre os anos de 72 e 74. A partir de 74, aí a Globo fica sozinha com o programa, a Cultura saiu do negócio, e a Globo continua exibindo o Vila Sésamo até março de 77, quando ele enfim sai do ar, né? Então quer dizer, o Vila Sésamo inclusive é comentado que ele teve 3 fases distintas, né? A primeira fase, que é essa fase com a TV Cultura, que é ainda em preto e branco, inclusive, né, o programa em preto e branco. A segunda fase, que é uma fase intermediária, onde a gente vai ter, onde surge então a trilha sonora brasileira do programa, né, porque até então o que o programa mostrava eram músicas americanas, né, do programa original. Então em 74 já surge um abrasileiramento do programa, e depois a fase final, chamada de Vila Sésamo 3, que aí já é a fase totalmente colorida e tudo mais. Bom, o que a gente pode falar do Vila Sésamo? Um programa fantástico. Felizmente existem várias cenas e pedaços e trechos e até acho que programas inteiros nas internets da vida, então vale a pena a gente olhar para matar saudades e entender o que foi esse clássico, né, que realmente foi revolucionário, né, em todas as TVs do mundo que compraram a franquia original do Vila Sésamo, né, como o Brasil. Bom, só para a gente entender, né, o nível de qualidade do programa, né, as pessoas envolvidas, por exemplo, o programa tinha cenários do Círio Del Nero, figurinos do Naum Alves de Souza, né, 2 grandes figuras muito importantes para a arte, para a cultura brasileiras nessa época. O programa foi dirigido pelo Ademar Guerra, grande diretor de teatro, e tinha no elenco Sônia Braga, Araciba Labanian, Armando Boggs, Laerte Morrone. Por sinal, todos tinham acabado de vir da montagem teatral do musical Hair, que tinha sido dirigido pelo próprio Ademar Guerra. Então Ademar Guerra foi dirigir o programa, levou uma parte do Hair com ele, né? Então mais um subtexto subversivo e revolucionário dentro do programa, né? E era fantástico. E a trilha sonora, né, vem coroar isso, a cereja do bolo, né? Uma trilha sonora maravilhosa que foi lançada em 1974 e depois em vinil, né? Claro, infelizmente eu não tenho, o meu vinil de Vila Sésamo já sucumbiu ao tempo, né? A capa já estava toda roída por cupins. Então, infelizmente, esse vinil não pôde comparecer nesse programa. Mas o CD representa ele, né? O CD de Vila Sésamo, que foi relançado em 2005, dentro dessa não menos maravilhosa coleção Som Livre Master Trilhas, que é uma coleção incrível produzida pelo Charles Gavan, dos Titãs, né? Então, em 2005, várias trilhas sonoras de programas pré-históricos da Rede Globo foram relançadas em CD, em embalagens maravilhosas e com a trilha na íntegra remasterizada. Então, a trilha de Vila Sésamo é realmente um clássico, uma obra-prima do início ao fim. Então vamos lá. Um bico tão grande, tamanho gigante, um corpo coberto de penas apenas, na fila por certo. Ele é o mais alto
pronto e todos lá vem Garibaldo. Bom, a trilha sonora original do Vila Sésamo tinha 14 faixas, todas compostas pela dupla de irmãos Marcos Valle e Paulo Sérgio César Valle, grandes compositores que na época compunham muitas coisas para trilhas de novelas da Globo, inclusive, né? E foram então os responsáveis pela trilha brasileira de Vila Sésamo. Nesse disco tem vários clássicos incríveis, né? Como Gugu, Garibaldo, né? As músicas autoexplicativas são os temas dos personagens homônimos, e também canções interessantes como Querer é Poder, a inesquecível Abecedário, né? Qual criança dessa geração não aprendeu a falar o abecedário, né? Anos antes do abecedário da Xuxa, né? Uma geração antes do abecedário da Xuxa, as crianças aprendiam abecedário com a música Abecedário, que é a segunda música do disco, né? Só para relembrar, com certeza vocês vão cantar comigo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, E. Se você quiser, eu repito com você. Beto começa com a letra B, Garibaldo e Gugu com a letra G, Enio com E, Caco com C. Se você quiser, eu repito com você. Mas o grande carro-chefe da música, do disco, realmente é a canção Alegria da Vida. Uma canção até hoje tocante e que representa muito bem o programa. Todo dia é dia, toda hora é hora de saber que esse mundo é seu. Se você for amigo e companheiro, com alegria e imaginação, vivendo e sorrindo, criando e rindo, será muito feliz e todos serão também. Entre 2007 e 2016, a TV Cultura realizou um remake do Vila Sésamo, né? Uma nova versão, dessa vez sem a participação da Globo, né? Só a TV Cultura mesmo. Esse programa durou alguns anos então e está disponível hoje em algumas plataformas e também é exibido em alguns canais a cabo especializados no público infantil. E, em 1999, a TV Cultura, que então estava comemorando 30 anos de existência, exibiu uma série de programas maravilhosos chamados 30 Anos Incríveis, TV Cultura. E houve um programa dedicado especialmente a Vila Sésamo. Ali foram entrevistados Aracy Balabanian e Laerte Morrone, né, duas figuras importantes do programa, né, Aracy Balabanian, que interpretava a personagem Gabriela, e o Laerte Morrone, que, para quem não sabe, estava dentro do boneco Garibaldo, né, que no Brasil era azul, né, era um boneco azulão, ao contrário do original amarelo, né, o Big Bird original, que era totalmente amarelo, né. Então foi ideia do Noam Alves de Souza transformar o personagem num azul, em tons de azul, né, um azul meio turquesa, né, um turquesão. E aí nesse programa da Cultura, em 99, o Laerte Morrone, hoje já falecido, né, e a Aracy Balabanian comentam como foi importante, emocionante gravar esse programa, né. É um programa incrível que vale a pena assistir. Esse programa da Cultura que eu falei, de 99, está inteiro no YouTube, então corram antes que desapareça. Eu sou o Franco lá, Franco lá. Gente, a televisão já foi muito mais, a televisão brasileira já foi muito mais criativa e ousada, né? Onde já se viu um programa infantil que era exibido pela Globo diariamente, com episódios de 7 minutos de duração, depois do Jornal Nacional e antes da novela das 8. Pois por incrível que pareça, por incresça que parível, isso aconteceu entre os anos de 71 e 72 com o seriado Linguinha, ou Linguinha vs Mr. Yes. Né? Bom, para completar a bizarrice, esse programa era estrelado por Chico Anísio e sua família. O Niso Neto, por exemplo, filho de Chico Anísio, ainda uma criança, participava do programa. Imagina que delícia que deve ser esse programa, né? Eu não sei se existe, se sobreviveu ao tempo. Gostaria muito de saber se existem cenas do Linguinha por aí. Mas o fato é esse, um seriado cômico, mas destinado ao público infantil, produzido e estrelado pelo Chico Anísio, que fazia o protagonista, o herói atrapalhado, o Linguinha, sempre às voltas com o vilão Mr. Yes. Esse seriado foi dirigido pelo Augusto César Vanucci, a gente vai falar muito dele no programa sobre os anos 80, foi uma figura importantíssima, dirigiu vários programas essenciais
infanto-juvenis musicais dos anos 80. Mas enfim, dirigiu esse micro seriado infantil, o Linguinha, que ganhou uma trilha sonora em 1971, que está aqui. Olha que absurdo, Linguinha versus Mr. Yes, aqui no dicionário da TV Globo, a gente consegue ler um pouco sobre esse programa. Então vamos lá. Chico Anísio fazia o personagem Linguinha, que se transformava em super-herói quando colocava a língua para fora. Seu grande inimigo era Mr. Yes, Luiz Delfino, que tinha a seu serviço várias gangues como os Marajoaras, comandados por um chefe cruel vivido por Irã Lima. Mr. Yes queria dominar o mundo pela poluição do ar. Várias eram as máquinas construídas pela cenografia para o laboratório do vilão. Em cada capítulo eram gastos muitos quilos de gelo seco. O pai de Linguinha, Lingote, era interpretado pelo próprio Chico Anísio, caracterizado como um velho. Ele era viciado em vitaminas e curtia músicas de Valdir Soriano e de Carlos Galhardo. Tomava muito elixir palegórico e adorava misturar sal de frutas com leite de magnésia. Grande Otelo de peruca arrepiada era Cassius L., o homem que elaborava os truques dos filmes de James Bond. Para se disfarçar, ele trocava seu nome para Mohamed Clay. O personagem fazia uma alusão ao herói do boxe do momento, Cassius Clay, que adotou o nome Mohamed Ali depois que se converteu ao islamismo. Entre os personagens merecem destaque também o bandido Monótonos, um bandido que repetia 5 vezes cada frase, e Careta, Niso Neto, um menino de rua. Enfim, por aí a gente pode ver que delícia que deve ser esse seriado Linguinha. Uma prova do sucesso de Linguinha versus Mr. Yes foi o LP que a Som Livre lançou em novembro de 71 com temas do programa. E é exatamente esse que está aqui, não em versão LP, mas em versão CD, porque ele também foi relançado em 2005 dentro da coleção Som Livre Master Trilhas, produzida pelo Charles Gavan. E aqui a gente tem 12 faixas, a maioria delas compostas em parceria por Chico Anísio e Arnaud Rodrigues. Vocês se lembram do Arnaud Rodrigues? Grande figura. Arnaud Rodrigues, ator, cantor, compositor. O personagem dele mais famoso, é claro, foi o cego Jeremias, na novela Roque Santeiro, de 1985. Porém, ele teve também uma participação muito frutífera com Chico Anísio, né? Além do Linguinha, eles fizeram juntos a famosa e hilária dupla Baiano e os Novos Caetanos, né? Que lançaram discos, inclusive, e que eram, na verdade, uma sátira, né? Aquela fase da música baiana brasileira, né? O Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Bethânia, os Doces Bárbaros e principalmente os Novos Baianos, né? Então a dupla Baiano e os Novos Caetanos era uma homenagem carinhosa, uma sátira carinhosa aos compositores pós-tropicalistas daquele momento, né? Enfim, e aqui no disco uma trilha incrível, né, maravilhosa, com arranjos do Walter Branco, que aliás também tinha feito os arranjos do disco de Vila Sésamo, né, que a gente viu agora há pouco. E várias músicas antológicas, como Papa Rua, Silvia, Frâncula, né, que a gente estava ouvindo, que era uma mistura de Frankenstein com Drácula, né, e entre outras, né, Mr. Yes, cantada por Jane Duboc, Você Tem Tempo, com o cantor pop Betinho, Tobogã, com os VIPs, Ele é Sexy, com Miriam Miller, enfim, uma trilha antológica e muito bem produzida, que resiste ao tempo. Ele é o herói do povo, defensor dos fracos. Ele é Linguinha, o justiceiro. Pá, 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 pá. Um velho menino Bom, a essa altura do campeonato, né, já estamos na metade da década de 70, o filão estava lançado, a semente estava germinando. Então começam a aparecer projetos que estão de olho justamente nisso, em criar produtos interessantes musicalmente falando para o público infanto-juvenil, que estava começando a se tornar cada vez mais essencial dentro de um mercado, né? E assim surgem obras incríveis, como esse disco, por exemplo, Festa do Bolinha, lançado em 1977 pelo selo Peralta, na verdade um lançamento da RGE Fermata, e é um disco muito interessante, né? Um tanto quanto obscuro, mas maravilhoso, né? Produção de Reinaldo Brito, repertório e criação, professor Teotônio Pavão, arranjos Os Vikings, vocal Quarteto Peralta, e assim vai. É maravilhoso esse disco, né? Que na verdade é um disco que vai justamente trazer músicas que são os temas dos personagens do Bolinha e da Luluzinha, né? Personagens famosos dos quadrinhos, que, diga-se de passagem, no mercado brasileiro dos anos 70 de quadrinhos, né? De histórias em quadrinhos e gibis vendidos em banca,
eram realmente muito populares, né? Não só na década de 70, como na década de 80. Né? Depois essa produção desapareceu das bancas brasileiras e voltou recentemente, né? Foi relançado, né? A série da Luluzinha e Bolinha começou a ser relançada nos últimos anos. Mas nos anos 70 e 80 é a fase áurea do Luluzinha e Bolinha na editora Abril. Eu mesmo li muito, né? Cresci lendo Luluzinha e Bolinha, adorava, né? E esse disco é maravilhoso, né? Tem músicas hilárias, como Vovô Fracolino, que a gente estava ouvindo agora, O Sonho do Alvinho, Detetive Aranha, ataca novamente. Enfim, O Incrível Violino do Bolinha, que mais tem aqui de bom? Diário da Luluzinha, O Dia do Silêncio, era o dia do silêncio, parapamã. Enfim, as músicas têm muito a ver com as próprias histórias, né? Com as peripécias que acontecem nas histórias da Luluzinha. Então é interessantíssimo. E um disco musicalmente riquíssimo, né? Porque cada música tem um arranjo diferente, tem uma conotação musical diferente de acordo com o universo dos personagens. Por isso que o Vovô Fracolino é uma coisa meio foxtrot, né? Porque o personagem é um senhor idoso, né? Então seria uma música da época dele, né? Vovô Fracolino, o velho menino, vive para o bem, pra divertir. Querido por todos, herói das crianças, faz a turma toda sorrir. Bom, e vale dizer, eu gosto muito desse disco, e vale dizer que o disco fecha com a música A Festa do Bolinha, que na verdade já existia, né? Um clássico da Jovem Guarda de 1965, imortalizado pelo Trio Esperança e composto por ninguém menos que a dupla Roberto e Erasmo Carlos. Então tá aqui no disco, não na gravação do Trio Esperança, mas numa outra gravação, né? Só para relembrar, para quem não lembra, eu ontem fui à festa na casa do Bolinha, confesso não gostei dos modos da Glorinha, toda assanhada, nunca vi igual, trocava 1000 beijocas com raposo no quintal. Enfim, Festa do Bolinha, um clássico da Jovem Guarda que é ressuscitado aqui nesse maravilhoso disco Festa do Bolinha. Enfim, gente, acho que muita gente que está me assistindo tem esse disco ou teve e deve estar emocionado. Vocês estão emocionados, gente? Eu tô. Juro pra vocês que eu tô bem emocionado fazendo esse programa, porque é tão lindo, né, reviver a infância da gente. A gente era feliz e sabia. Mas também não é nenhum banana. Bom, minha gente, no mesmo ano do disco da Festa do Bolinha, que a gente viu agora há pouco, o nosso amigo Chico Buarque de Holanda vem então com esse maravilhoso projeto Os Saltimbancos, né? O que foi isso, né, minha gente? Um grande clássico, né? Na verdade, um divisor de águas em toda essa produção que a gente está falando, né? A partir daqui, muita coisa vai mudar, né? Então, quando você tem um medalhão da MPB como Chico Buarque de Holanda, né? Que na verdade estava voltando para o Brasil, né? Depois de um exílio e de todos os problemas com a ditadura, e a gente tem ele fazendo um projeto infantil extremamente subversivo que a estúpida censura da ditadura militar não percebeu. Afinal de contas, os Saltimbancos, né, para quem conhece a história, é uma história subversiva, né? É a história do proletariado, né, e dos artistas, né, o proletariado, o povo, os artistas, enfim, se rebelando contra o sistema hegemônico autoritário dos governos ditatoriais e despóticos, né? É exatamente isso. Bom, na verdade, os Saltimbancos é uma fábula musical, aqui está na capa do disco, né, explicando. Fábula musical inspirada no conto dos irmãos Grimm, Os Músicos de Bremen. Esse é um projeto que, na verdade, o Chico fez junto com 2 músicos estrangeiros, né? O Luiz Henriques Bacalov, que era argentino, e o italiano Sergio Bardotti. Juntos eles fizeram um álbum na Itália chamado I Musicanti. E aqui o Chico então fez a adaptação para o Brasil e assim virou Saltimbancos. Tanto que na capa aparece, né? Música de Luiz Henriques, texto original de Sérgio Bardotti, tradução e adaptação de Chico Buarque. E enfim, em 77 surge então esse disco lançado pela gravadora Philips e que foi um sucesso estrondoso, absoluto, né? Praticamente qualquer criança brasileira que nasceu nesse período, que era criança nessa fase, né, entre o final dos anos 70 e comecinho dos 80, com certeza ouviu muito esse disco antológico, Saltimbancos, e que é extremamente revolucionário e feito por uma equipe também maravilhosa, né? Os personagens principais que estão cantando e falando no disco, né? Porque o disco na verdade é uma história, né? Uma narração de uma história com músicas. Então a gente tem os personagens da Galinha, interpretada pela Miúcha, a Gata, interpretada por Nara Leão, o Cão, interpretado pelo Rui, integrante do MPB4, né? E o Jumento, né? O Burro, interpretado pelo Magro, também do MPB4.
Infelizmente esse grande quarteto já é falecido, né? Os 4 já faleceram, já não estão mais entre nós, fazem falta, né? Na cultura e na música brasileira. E temos aqui o coro infantil, que está acreditado como Lelé, Loló, Lulu, Bi, Bebel e Pipa. E nesse coro infantil a gente encontra quem? A Bebel Gilberto, né? Filha da Niúcha com o João Gilberto, e a Silvia Buarque, filha do Chico Buarque com a Marita Severo. Aliás, não precisa fazer grande esforço. É só olhar para ela aqui para ver que é uma versão mirim da Marita Severo, né? Então não deixa dúvidas. Enfim, esse disco lançou clássicos até hoje, imortais, inesquecíveis, como a música Bicharia, né, que a gente ouviu agora há pouco, o Jumento, Um Dia de Cão, todas, né? A Galinha, História de uma Gata, né, que é talvez o grande hit do disco, A Cidade Ideal, que é uma das minhas músicas preferidas, né, que tem um arranjo de funk, de soul maravilhoso, Minha Canção, que é lindíssima, né? A Pousada do Bombarão, A Batalha, Todos Juntos, Esconde-Esconde, Todos Juntos, Reprise e Bicharia, Reprise. Enfim, uma obra de arte, um disco até hoje muito emocionante e que vale a pena a gente sempre resgatar. Bom, nos anos 2000, esse disco do Saltimbancos foi lançado em CD pela Universal, então também vale a pena conhecer o CD, né, que está na íntegra com o disco original remasterizado e que traz também um encarte interessante com as letras e ilustrações, né, porque o meu encarte lá, o meu disco, por exemplo, está sem encarte, né, o encarte infelizmente sucumbiu ao tempo, né? Mas o CD está aqui resgatando o encarte. Então, o Saltimbancos, uma obra belíssima e, como eu disse, um divisor de águas, porque a partir dali a gente começa a ter grandes figuras da MPB produzindo para o público infantil, né? E acabou sendo até uma escapatória para alguns artistas que eram perseguidos pela censura da ditadura militar poderem se expressar no filão de música infantil. Isso vai fazer toda a diferença nos anos 80, como a gente já vê principalmente no próximo programa. Mas hoje também a gente vai falar um pouco disso. E vale dizer também que em 1983 os Trapalhões acabam fazendo uma espécie de revival dos Saltimbancos no cinema com o filme Os Saltimbancos Trapalhões, que é um dos filmes mais marcantes e maravilhosos desse quarteto televisivo, né? Aqui a gente tem a Lucinha Lins, por exemplo, interpretando a música História de uma Gata, né? Clássico do disco que a gente viu agora há pouco. Mas é duro ficar na sua quando a luz da lua, tantos gatos pela rua, toda noite vão cantando assim. Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, senhora, senhoria. Embora seja um filme dos anos 80, a gente já comenta no programa daqui, né, por causa do gancho dos Saltimbancos, e acho que a música principal, né, que vai marcar também toda a geração de crianças dos anos 80 é... Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo. Super piruetas, ultra piruetas, bravo, bravo. Salta sobre a arquibancada e tomba de nariz, que a moçada vai pedir bis. Quatro cambalhotas, cinco cambalhotas, bravo, bravo. Abre cambalhota, cinco cambalhota, bravo, bravo. Rompe a lona, beija as nuvens, tomba de nariz, e os jovens vão pedir bis. Olha o público cansado de esperar, o espetáculo não pode parar. Mas enquanto tudo isso acontecia no mercado fonográfico, e a televisão? Pois é, nesse final dos anos 70, começavam a aparecer também na televisão brasileira novos programas infantis preocupados com a questão educativa didática. E isso se verificava muito também nas emissoras menores, como a TV Gazeta de São Paulo e a TV Cultura, também de São Paulo. Então, na TV Gazeta, a gente teve, por exemplo, o famoso programa Pullman Júnior. Quem não se lembra do Pullman Júnior? Que foi levado ao ar no finalzinho dos anos 70, mais precisamente em 1978, apresentado pela tia Yara, a Yara Ferron. Inclusive, devo confessar aqui que esse foi o primeiro programa de televisão que eu participei. Eu, muito pequeno, estive nesse programa em excursão com a pré-escola em que eu estudava. Uma escolinha de bairro inesquecível, claro, chamada Brincando e Aprendendo. Se os arquivos da TV Gazeta ainda tiverem o Pullman Júnior dos anos 70, final dos anos 70, vamos vasculhar para ver se a gente encontra o pequeno Luffy perdido no auditório infantil desse programa. E o programa Pullman Júnior, que era, claro, patrocinado pela marca Pullman, né, que na época era bem forte,
Na verdade, o programa da TV Gazeta de São Paulo era um revival de um Pullman Jr. que a TV Record já tinha levado ao ar entre 1953 e 69, apresentado pela Cidinha Campos, mas eu não peguei essa fase. A minha fase do Pullman Jr. foi mesmo no fim dos anos 70, na TV Gazeta. E pegando o gancho desses programas educativos, didáticos e escolares, né, que levavam inclusive crianças de escolas para dentro do programa com uniforme e tudo, né, para participar dos programas, eu vou me avançar um pouquinho no começo dos anos 80 para falar de um programa inesquecível que foi o Curumim, da TV Cultura de São Paulo. Olha, eu pensei que um fosse bonito, mas dois também é muito bonito, viu? Não disse? Acabou gostando do dois. Palmas pra ele, que ele descobriu que dois é bonito! Daqui a pouco nós vamos mostrar três pra ele. Vamos ver só o que ele vai dizer. Duas crianças sozinhas podem brincar de casinha. Duas crianças sozinhas podem brincar de boneca. Podem brincar de peteca. Podem brincar de dançar. Podem brincar de pular. Podem brincar de cantar. O Curumim era um programa que foi ao ar entre 1981 e 85 e tinha exatamente esse esquema, também parecido com o esquema do Pullman Jr., né? Crianças em idade pré-escola ou no início da fase do ensino médio que iam ao programa, participavam de jogos, gincanas e trabalhos manuais, missões educativas, enfim. Eram programas muito preocupados com essa questão didática, programas muito sérios, inclusive. A TV Gazeta de São Paulo, com o Pullman Jr., e a TV Cultura de São Paulo também com o Curumim, fizeram um trabalho incrível na época. Infelizmente, essas emissoras às vezes não operavam em rede naquele momento, né, no final dos anos 70, começo dos 80. Então, muitas vezes eram programas que só eram sintonizados em São Paulo ou no Rio de Janeiro, não chegavam no Brasil inteiro. Mas foi uma época muito importante, né? Aqui a gente vê, por exemplo, logo na abertura do Curumim, os créditos para essa questão educativa, né? Então a gente vê abertura antológica em animação, né? Marcou época, com certeza. E aqui eles colocam Programa do Departamento de Ensino, RTC e Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Enfim, grandes tempos, né? Bom, o Curumim era apresentado por atores de teatro paulistas e outros atores, como, por exemplo, Sérgio Manberti, Ney Santana, Nádia Maria, Nilda Maria, enfim, Nádia Maria não, Nilda Maria, não é o nome da atriz, eu errei, Sérgio Manberti, enfim, existem alguns episódios do Curumim que estão disponíveis na internet, vale a pena a gente resgatar e se emocionar. Segundo consta, foi lançado pela Polygram um disco com a trilha sonora do programa Curumim, mas eu nunca tive esse disco. Reza a lenda que lá existem as músicas principais do programa, inclusive, claro, os inesquecíveis temas de abertura e encerramento. Quem pode esquecer esses temas? Esses me fazem chorar até hoje. Vamos ouvir um pouco? Olha o trenzinho que carrega a alegria e me leva todo dia pro mundo da fantasia. Bambalalão é um viagem andamento, vou a todo momento aprender é divertimento. Bambalalão tem histórias pra contar, tem teatro de boneco, tem jogos para brincar. Bambalalão o dia já vai brincar e a gente cria tanto que nem vê o tempo passar. Enfim, Bambalalão foi outro grande hit da TV Cultura, né, no ramo infanto-juvenil. O programa estreou em 1977, ficou no ar durante 13 anos, até 1990. Para quem foi criança na época, com certeza o Bambalalão foi muito marcante. De novo, né, claro que o programa não era transmitido nacionalmente, né, então muitas partes do Brasil não conseguiam ver o programa, né, mas
Enfim, quem teve acesso com certeza não esquece do Bambalalão, um programa completamente decisivo, né? E um programa que tinha um elenco incrível de apresentadores, né, como a Silvana Teixeira, por exemplo, que foi apresentadora durante anos do programa, e a inesquecível Gigi Anheli, né, a atriz e apresentadora do programa, que realmente marcou a época, tornou-se a cara do programa, né, inconfundível, impossível falar em Bambalalão sem lembrar da Gigi. O Tic Tac, né, o palhaço Tic Tac do Mariana Salles, que a gente já comentou, que depois ele saiu e foi substituído pelo palhaço Pam Pam, interpretado pelo ator Matheus Esperança, também marcante. E o Chiquinho Brandão, né, grande ator, já falecido, e que interpretava o hilariante professor Parapopó. Além, claro, do trabalho fantástico da Meméia de Carvalho, que era a pessoa que manipulava os fantoches, né? Criava aqueles bonecos, manipulava e interpretava bonecos mágicos, personagens como o João Balão e a Maria Balinha, né? Um casal, o Sapo Agapito e o Macaco Chiquinho. Enfim, na verdade o João Balão era feito pelo Chiquinho Brandão mesmo, assim como o Bambaleão, né? Que era um leão também, todo garboso, que o Chiquinho fazia a voz. Então era um elenco fantástico. João Acaiabe também, que contava histórias no programa, narrava histórias. Bambalalão é um programa fantástico, que era um programa diário da TV Cultura e que tinha também uma versão exibida aos sábados durante algum tempo, que era um Bambalalão versão circo, que era gravado realmente num circo, né? Porque o programa diário era gravado nos estúdios da TV Cultura, na Fundação Padre Anchieta, em São Paulo, na rua Semes Brigg. E a versão circo era gravada num circo de verdade, né? E era um programa especial que era exibido aos sábados durante algum período. O Bambalalão também foi um programa que eu fui. Eu cheguei aí nesse programa a participar em 1984, nunca vou me esquecer disso. Quem sabe eu encontro isso nos arquivos da TV Cultura um dia, não é? Em 1983, a gravadora Polygram lançou o disco do Bambalalão, uma trilha sonora fantástica, né? Com as músicas do programa, uma trilha sonora antológica, né? Aqui a gente tem o Tic Tac, a Gigi, o Maria Balinha e João Balão, Chiquinho Brandão, a Meméia de Carvalho, né, com os personagens Chiquinho e Agapito, né, enfim, um disco fantástico, com grandes trilhas. Bambalalão, tema de abertura cantado pelo conjunto feminino infantil As Meninotas. Alguém se lembra das Meninotas? Shot, Tic Tac, Gigi, tema de bonecos, Tudo Bem no Bamba, Balinha e Balão, a turma do Bambalalão. Tema das artes, né? Inesquecível, que era quando tocava no programa, quando as crianças iam para a aula de artes, né, artes manuais, com o professor Parapopó, né? E aí, na hora que ia mostrar, isso aparecia o tema das artes, né? Ei, turma, é hora de criar. As artes vêm aí, nós temos que inventar. É desenho, é pintura, ou nós vamos modelar. Nós vamos fazer uma obra sem par, com artes e a imaginação, para ser mais um artista do Bambalalão. A Bomba, né, que é uma música cantada pelo Sapo H, pelo Macaco Chiquinho e pelo professor Parapopó. Acho que o grande sucesso do disco, né, uma música incrível. Professor, trouxe um docinho pro senhor. O que foi que você disse? Professor, trouxe um docinho pro senhor. Docinho, não diga, que doce é esse? Uma bomba! Bomba? Uma bomba! Chocolate? De pólvora! Meio São João? Onde está você, seu macaco? Volte aqui. Essa foi demais, dê-me cá sua mão. Quero agradecer pela linda explosão. Foi graças a ela que inventei uma invenção. Uma bomba! É brilha que é Uma brisa. bomba! Foi uma luz. Uma bomba! Uma bomba! Adorei. De pólvora! Carteirão Agapito, tema da história, Balanço do Trem, Viva o Vermelho e o Amarelo, que é o tema das brincadeiras vermelho contra amarelo, que a Gigi fazia, né? Viva, viva, viva o vermelho, viva, viva, viva o amarelo. Enfim, para finalizar, Bambalalão final. Ficha técnica, arranjos e regências, Willie Join, gravado nos estúdios Reunidos, São Paulo, agosto de 1983, há 37 anos, direto do Túnel do Tempo. Clássicos da infância. Na verdade, o Bambalalão, apesar de ter começado em 77, né, como eu disse, ele marcou mais mesmo a década de 80, né? Tanto que teve várias versões diferentes durante a década de 80, aberturas diferentes, né? Mas enfim, já estamos falando dele no programa de hoje.
Enquanto isso, a TV Globo também já estava investindo nos programas infantis há algum tempo, né? Tem pelo menos 2 programas que marcaram época. O Globinho, que durou 10 anos, de 1972 a 1982, marcou época total. A partir de 77 passou a ser apresentado pela Paula Saldanha, inesquecível, e depois também ganhou a participação especial do Macaco Loyola, né, que era um boneco. E o Globinho, essa fase mais do final dos anos 70, que foi a fase que eu peguei, eram inesquecíveis os desenhos que eram exibidos, como Família Barbapapa e também o Mil e Mal, né, que eram aqueles gatinhos de massinha, enfim, inesquecíveis. O Globinho marcou época e depois foi refeito pela Globo, né, mais recentemente, já nos anos 2000, ganhou um revival, a TV Globinho, né? E tão marcante quanto o Globinho foi o programa Globo Cor Especial, exibido entre 1973 e 83, né? Um programa infantil que passava desenhos e seriados infanto-juvenis marcante. E, no nosso caso, no nosso programa aqui, que a gente está falando de trilhas sonoras, né? A abertura do Globo Cor Especial marcou época, né? Com a música Cinto de Inutilidades. A primeira versão era mais lenta, né? Que é essa aqui que a gente está vendo. Mas eu gostava muito mais da versão da minha época, que começou a ir ao ar uma versão mais disco da música a partir de 1978. Não existe nada mais antigo do que cowboy que já tem tiro de uma vez. A voz da gente deve ser saudade do cinto de inutilidade. Enfim, o Globo Cor Especial marcou época. Eu assistia muito nessa fase, já final dos anos 70, começo dos 80, antes de ir para a escola, porque o programa é exibido mais ou menos entre 11h30 e meio-dia e meio, né? Assistia o Globo Cor Especial e ia para a escola alegre e saltitante. Bom, não podemos deixar de terminar esse programa sem falar realmente do programa também que foi um divisor de águas nessa história toda e que foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? A versão que a Globo realizou em parceria com a TV Educativa do Rio de Janeiro e o MEC, o Ministério da Educação, uma coprodução que também era exibida em São Paulo pela TV Cultura, né? Quer dizer, no Rio o programa é exibido pela TV Globo e pela TVE, em São Paulo pela TV Cultura e pela Rede Globo, né? Sítio do Pica-Pau Amarelo, que estreou em março de 77, ficou no ar quase 10 anos, né? Ficou no ar até janeiro de 86. E marcou a época, com certeza, né? Quantas e quantas gerações cresceram com esse programa maravilhoso e inesquecível, cuja trilha também é maravilhosa e inesquecível até hoje. Bom, o Sítio do Pica-Pau Amarelo tinha a direção geral do Geraldo Cazé, né? E um elenco fantástico, né? Que deixa saudades até hoje. A Zilka Salaberry como Dona Benta, o programa inteiro, né? Durante todos esses anos. Jacira Sampaio como Tia Anastácia, o André Valli como o Visconde de Sabugosa, e as Emílias, né, que mudaram, né? Primeiro tivemos a Dirce Migliaccio, maravilhosa, no primeiro ano da série, né, como Emília, depois a Reni de Oliveira, que reinou, a Reni de Oliveira reinou como Emília durante vários anos, e finalmente a Susana Abranches, que foi a terceira e última Emília. Como esquecer os inesquecíveis Pedrinho e Narizinho, interpretados por Júlio César e Rosana Garcia, marcaram aquela geração, né? Como já disseram por aí na internet, não adianta, Pedrinho e Narizinho são esses dois. Apesar que não desmerecendo o trabalho dos atores mirins que vieram depois. Substituindo Júlio César e Rosana Garcia, surgiram Marcelo José e Daniele Rodrigues, que eu acho que fizeram muito bem também. Foram bem eficazes, bem emocionantes com o Pedrinho e Narizinho. Depois nós tivemos a Isabela Bicalho fazendo Narizinho e ainda uma outra dupla, Daniel Lobo e Gabriela Senra. Enfim, de qualquer forma, o Sítio, né, como eu disse, marcou gerações durante anos nos fins de tarde da Globo. Eu lembro que eu chegava da escola, que eu estudava à tarde, e chegava da escola e assistia o Sítio, né? E depois começava a novela das 6, né? Na verdade, o Sítio era exibido no horário que seria da Malhação, né? Vamos dizer assim. Vale dizer que a Globo depois fez uma nova versão, né? A partir de 2000 a 2007, uma nova versão do Sítio, repaginada.
E, na verdade, já tinha havido, né, já tinha existido uma versão do Sítio do Capão Amarelo na TV Tupi, exibida entre 1952 e 63, com direção do Júlio Gouveia e adaptação dos textos da Tatiana Belink. Sim, adaptação, porque como todos nós sabemos, o Sítio do Capão Amarelo, né, todas as séries de televisão do Sítio são baseadas nos livros infantis do Monteiro Lobato, né, que escreveu tais livros nas décadas de 20 e 30. Bom, e para quem quiser ver ou rever essa maravilha, né, da produção infanto-juvenil brasileira televisiva, o Sítio, né, foram lançados oficialmente 3 DVDs, né? O Minotauro, que é um compilado dos episódios exibidos em 1978, maravilhoso, para mim um dos melhores episódios do Sítio Antigo, o Minotauro. Também Memórias da Emília, de 1979, que é interessante, embora eu não ache tão brilhante. E Reinações de Narizinho, de 82, que é a temporada que já o Pedrinho e o Narizinho eram feitos por outros atores, né, pelo Marcelo José e a Daniela Rodrigues. Mas enfim, vale dar uma olhada nesses DVDs que imortalizam a época áurea do Sítio do Capão Amarelo na televisão brasileira, na TV Globo. Mas também tem muitos episódios à solta por aí na internet, então corram antes que esses episódios sumam do ar. E quanto à trilha sonora do Sítio Velho? Pois é, a trilha é absolutamente espetacular, tá aqui o vinil que não me deixa mentir, classiquérrimo, tá aqui. Som Livre, lançado em 1977. Um disco incrível com produção musical do Dori Caymmi, né, que foi responsável por esse brilho, né, por uma trilha tão sensível. E aqui a gente tem também todas as faixas clássicas, né? Abre o disco Narizinho com Lucinha Lins, né, música composta pelo Ivan Lins. Plocket Pluft Nhoque, Jaboticaba, com o grupo vocal Papo de Anjo. Peixe, com os Doces Bárbaros, uma música completamente louca, performática, experimental. Olha a ousadia, colocar uma música dessas, completamente psicodélica, num disco para criança. Saci, com o grupo vocal Papo de Anjo novamente, uma das músicas que eu mais gosto. Visconde Sabugosa, com João Bosco. Dona Benta, uma música linda, com José Luiz. E a abertura, imortal, inesquecível para todo sempre, Sítio do Capão Amarelo, com o Gilberto Gil, né? Que composição inspirada. Lado B, a minha música preferida do disco todo, Pedrinho, com o grupo Aquários, né? Que coisa maravilhosa essa música. A Real dos Tucanos, com Ronaldo Malta, é tudo muito emocionante, né? Tia Anastácia, com Dorival Caymmi. Passaredo, com o grupo MPB4, música composta pelo Chico Buarque, né? Emília, com o Sérgio Ricardo, que acabou de falecer esse ano, né? E Tio Barnabé, uma música também extremamente ousada, de Marlui Miranda e Jardim Macalé. Enfim, um disco incrível. Direção de produção Guto Graçamelo, produção executiva Dori Caymmi, direção de estúdio Dori Caymmi. Enfim, né? Nem tenho o que falar, é maravilhoso. Esse disco foi lançado também na Som Livre Master Trilhas nos anos 2000, dentro dessa série que a gente vem falando aqui. Então vale a pena pesquisar. E também, em 1979, foi lançado um outro disco no mercado do Sítio do Capão Amarelo. Só que, na verdade, era um disco de contação de histórias, né? O elenco do Sítio, né? O elenco principal, formado pela Zilka Salaberry, Jacira Sampaio, Reni de Oliveira, André Valli, Júlio César e Rosana Garcia, aparecem como se eles estivessem conversando no sítio, né? E aí eles, cada um conta uma história, aparecem algumas músicas, mas é um disco todo narrado, na verdade, na linha um pouco dos disquinhos que a gente falou no começo do programa, né? Das cantigas de roda e da coleção Disquinho, né? Com a narração de contos de fadas e fábulas. Então esse segundo disco do Sítio foi lançado em 79 e é um pouco diferente, né? Porque não é composto exatamente por faixas musicais, né? É mais um disco de contação de histórias. Mas também bastante interessante esse trabalho. Quem fizer a melhor composição ganha um prêmio. Um prêmio surpresa. E posso saber qual vai ser o meu prêmio surpresa? Seu prêmio surpresa, uma ova, tá? Que você ainda não ganhou. Depois, se é surpresa, como é que a vovó vai contar o que é antes, hein? Tá bom. Então eu vou começar. O quindim é um bichinho rechonchudinho. Bichinho, Emília? A composição é minha, não é? Então é bichinho rechonchudinho, sim. Enfim, gente, isso aqui é uma obra-prima absoluta. A única crítica que eu faço a esse disco é que ele não traz os temas instrumentais e incidentais que apareciam no programa do Sítio, né? Que eram, às vezes, derivados das próprias canções ou outras músicas mesmo, que não aparecem nesse disco, né? Eles deveriam ter lançado um disco só com as trilhas incidentais e instrumentais da série. Então, por exemplo, é o caso desse arranjo espetacular da música Pedrinho que a gente tem aqui, instrumental. Onde queria ir, porque era um sonhador. Ele acreditava. Quer dizer, olha que coisa incrível, coisa maravilhosa.
E aqui temos o Júlio César, né, ator mirim que marcou gerações, um ator extremamente sensível, intuitivo e que infelizmente não seguiu carreira na fase adulta. Mas um ator mirim, certamente dos mais importantes da TV brasileira. E aqui temos o tema dele, o Pedrinho, nessa versão belíssima, que tocava bastante no programa, mas não está no disco. Quer dizer, no disco a gente tem a versão cantada, né? Com o Grupo Aquário, que também é fantástica, né? E essa música, minha gente, essa música também instrumental que tocava no sítio, é emocionante até hoje, né? Como alguém disse na internet outro dia que eu vi aí no YouTube, é só escutar essa música que a gente se transporta realmente para a época, né? Parece que a gente está dentro do sítio do Capão Amarelo ou dentro das nossas vidas naquela época. Bom, o impacto dessa obra infanto-juvenil do Monteiro Lobato, né, nesses livros que ele escreveu nos anos 20 e 30, alguns nos anos 40, mas a maioria foi escrito nas décadas de 20 e 30, portanto há quase 100 anos, né, ou 100 anos mesmo, o impacto dessas obras foi tão forte que perdurou realmente como uma matriz para a produção cultural infanto-juvenil por muito tempo, né? Tanto que já tinha tido a série original na televisão, na TV Tupi, e depois essa série antiga da Globo e a série nova da Globo, né? Então, nessa época, com o sucesso do seriado do Sítio do Pica-Pau Amarelo, a gente ia ver como essa obra do Lobato ia influenciar também na trilha musical infantil nos anos 80, né? Com especiais como o Pilim Pim Pim, de 82, da própria Globo. Mas isso a gente vai ver no próximo programa, né? Então, se você gostou desse programa, volte para o próximo, onde falaremos das trilhas infantis dos anos 80. E se você nasceu entre 1970 e 1985, o próximo programa é o seu programa. Aguarde e pegue carona na cauda desse cometa. Até lá! Curumim gosta de criança, Curumim gosta de brincar. Agora Curumim vai embora, mas logo ele vai voltar. Curumim gosta de criança, Curumim gosta de brincar.